Vamos orar. Senhor meu Deus, Pai amado, Pai bendito, Senhor da glória, eis aqui a tua filha, meu Pai, a qual vai transmitir a tua palavra nesta noite. Pai, já ouvimos louvor, já ouvimos adoração a Ti, Senhor. Agora este é o momento mais especial, Senhor, a qual o Senhor falará conosco. Por isso, nesta noite eu te peço, prepara o nosso coração como terra fértil, para que venha, Senhor, receber esta semente, meu Pai, a qual é a tua palavra. Usa a tua filha de forma especial, usa como instrumento vivo nesta terra. Estamos aqui, Senhor, para receber, Senhor, de Ti, meu Pai, a tua palavra. É o que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia! A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Para mim é um motivo de muita alegria estar aqui e saber que estar aqui faz parte das promessas do Senhor, daquilo que Ele tem me prometido e reservado. Eu também gostaria de agradecer pela vida da irmã Miriam, a pastora. Gostaria também de agradecer a minha pastora lá do Ministério Assembleia de Deus, Vida Nova, a pastora Zelândia. E por isso que nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. Confesso que não é fácil estar aqui do outro lado, mas é a graça nos chama, a graça se responsabiliza. Então peço que você prepare o seu coração para ouvir tudo aquilo que o Espírito Santo tem a falar e tem a dizer essa noite sobre as nossas vidas. Você crê que o Espírito Santo de Deus, ele não somente ele está na casa, mas ele tem uma palavra de resposta ao meu e ao teu coração. Ele é um Deus que quebra o arco, despedaça as lanças, ele queima os carros do fogo e ele está na casa dizendo: ei, nesta guerra não tereis que pelejar, eu irei pelejar pela minha noiva, pela minha igreja. Irmãos, eu estava em casa e eu senti uma opressão tão forte na minha mente, e eu falei: Senhor, o sangue do teu sangue, o sangue de Jesus me acoberte. E o Senhor, ele falava assim para mim, ele não só falava, mas eu via e eu ouvia uma espada, uma guerra travada sobre este ministério, sobre vidas aqui dentro. E o Senhor dizia para mim: Laís, diga à minha igreja que eu estou descendo na casa, eu estou guardando os nossos, eu estou entrando na guerra, diz o Senhor. Êxodo capítulo 14 é um texto muito conhecido. Êxodo 14, versículo 1, e o subtítulo diz assim: Deus anuncia a ruína dos egípcios. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon, em frente dele, assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isto, havendo deixado ir a Israel, para que não nos sirva? E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguissem os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão, e os egípcios perseguiram todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-Zephon. E chegando Faraó e os filhos de Israel, levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás dele e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para que nos
tirares de lá, para que não morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso, que nos tens tirado do Egito? Não é esta palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés disse ao povo: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque com os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis, nunca mais o vereis, nunca mais os vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Pode se assentar, irmãos, glorificando o nome do Senhor. Irmãos, Israel, ele vai subir ao Egito com 70 pessoas a convite do próprio faraó, quando José, ele era governador do Egito, para viver em uma terra chamada Gósen. E ali ele vai estabelecer casas, famílias, pois Israel agora vai viver no Egito cerca de 430 anos, e desse período Israel não foi escravo, mas eles vão formar ali uma colônia com essas 70 pessoas que subiram e foram ali vivendo as suas vidas, formando suas famílias. Mas vai haver um tempo, irmãos, da história, que na sucessão de Faraó, agora vai estabelecer um novo Faraó, do qual não conhecia José, não conhecia a sua trajetória, não lembrava dos feitos que José havia feito sobre o Egito. Foi José do qual Deus fez a promessa: vai sustentar agora o Egito sobre um tempo de escassez. Nós bem lembramos do que aconteceu, mas é esse mesmo Faraó que ele não conhece a história de Israel, não conhece a história de José, e agora ele vai passar a olhar a Israel com um olhar meio uma forma totalmente distorcida. Ele vai começar a ver o povo de Israel como uma ameaça, ele vai começar a olhar com desconfiança, do qual eles poderiam agora tomar as rédeas da nação, porque era um povo numeroso, era um povo que crescia, era um povo que expandia
crescer. Quanto mais perseguido, quanto mais caluniado, quanto mais afrontado, mais desfacia o povo crescer. Teu nome está em rodas, irmão. Não se preocupe. Está em mesas do inferno, está em rodinhas de contenda. Deixem falarem. Quanto mais falam, Deus te faz crescer. Quanto mais te batem, quanto mais te menosprezam, Deus está te dando poder. Nessa noite, o céu está te autorizando com poder, com uma unção nova, com uma unção fresca. Quanto mais afligido, minha irmã, é Deus prosperando. Quanto mais afligido, o céu te sustentando. Mas o plano não vai dar certo, porque agora Israel está sendo escravizado e eles continuam crescendo. É ser escravizado e o povo crescendo. Os planos do inferno não prosperou. Olha o segundo plano: matem agora todas as crianças que vão nascer das hebreias. E Deus vai colocar, irmãos, no temor no coração das parteiras para dizer: não mata os meninos, porque o que rolou no Egito era um zum, que agora Deus iria enviar um libertador. Então o que Faraó vai querer? Vai levantar um libertador? Aqui quem manda ainda sou eu. Mas o que Faraó não sabia que quem é maior que ele, existe um grandão da Galileia, maior e somente ele. Eu e você somos pequenos, mas ele é o grandão. Ele é o dono da casa, dono da noiva, dono da oliveira. Ele é grande. Só que Faraó vai se esquecer disso. Ele acha que matando os meninos mata também a promessa. As pessoas acham que olham para você, julgam pela aparência, julgam por onde você mora, julgam tiradentes, falam tantas coisas, mas o que não sabem é o Deus que você serve. Existe uma promessa sobre a tua cabeça, existe uma promessa sobre a tua casa. Então podem falar o que quiser, a promessa está de pé. Só que agora essas parteiras estão com temor agora no coração, porque é o próprio Deus que vai colocar temor no coração delas, porque elas são enviadas como espias e dizer: todo menino que nascer, matem, porque é um libertador que vai salvar, que vai tirar esse povo daqui. E não vai não, eles vão continuar escravizados. Só que agora elas tendo o temor do Senhor, todo menino que nascia separava, pastora. Não vai matar não. Por causa do temor, por causa do temor, aqueles que queriam te matar por causa do temor de Deus, não toca, não toca, ei, não toca. Pode até te afrontar, mas não toca. Pode até te afrontar, pode até, irmãos, podem fazer mexeriqueira, mas não toca. Olha o plano do inferno falhando de novo. Isaías capítulo 54, 17. Nenhuma arma forjada, eu não disse algumas, eu disse algumas, não prosperará contra a tua vida. Olha o terceiro plano: as próprias mães agora hebreias, elas devem entregar as crianças e devem colocar ao Nilo para matá-las. E é nesse ponto que Deus vai levantar Moisés. Deus sempre levanta um libertador. Quando a gente acha que não há mais esperança, quando a gente acha que não tem mais jeito, Deus entra na história, Deus muda um quadro, Deus muda um cenário, Deus muda a cena, faz um reboliço só para te dar a vitória. Aí agora Deus vai levantar nessa casa Moisés, a sua mãe vai gerar Joquebede, agora um menino. Mas o que mais me chama a atenção, ela só
egípcio, desculpa. Ele vai matar um egípcio. Só que agora o faraó vai chegar nos ouvidos dele, ele não pode mais ficar ali, porque agora Moisés está sendo ameaçado. Então ele vai para o deserto. E nesse deserto, agora Moisés vai passar ali também mais 40 anos. E Moisés está levando a sua vidinha comum, normal. Ele agora está na casa do seu sogro Jetro, está cuidando das ovelhas, ele está apacentando, ele está cuidando, ele está guiando. Só que em um dia, Moisés está apacentando as ovelhas. Moisés vai ver algo meio estranho, uma sarça que pegava fogo, uma sarça que não se consumia, e aquilo vai chamar a atenção de Moisés, e Moisés se achega até a sarça. Só que, irmãos, quando ele se achega, o próprio Yahvé se revela a ele assim: Moisés, tire as sandálias, porque o lugar em que tu pisas é santo. E sabe que o Espírito Santo, irmãos, falava para mim: deixa o teu orgulho, deixa a tua sabedoria, deixa a tua vaidade, deixa os teus dígitos, deixa aqui o teu trabalho, deixa tudo, deixa tudo, deixa tudo, deixa aquilo que você se entende por humano, porque o meu entendimento, ele excede o teu. Então deixa e se aproxima de mim, se aproxima da sarça, para que eu possa me revelar a você, para que eu possa me revelar como Yahvé. E agora, eles vão começar a ter um diálogo. E Deus vai dizer a Moisés: Moisés, o povo está clamando lá no Egito. O povo está clamando, me pedindo um libertador, e você será o libertador. Só que Moisés, pesado de língua, porque ele sabia de toda a história, Moisés começa agora a dar desculpas para Deus, dizendo para Deus que ele não iria, para que Deus, conjecturando, mandasse e enviasse outra pessoa. Irmãos, até quando vamos continuar dando desculpa para Deus? Até quando vamos continuar dando desculpa para Deus? Ai, porque eu não tenho faculdade. Ai, porque eu não tenho teologia. Ai, porque eu não sei louvar direito. Ai, porque eu não tenho... Irmãos, Deus não está preocupado com a tua técnica. Vou falar rasgado. Ele não está preocupado com a tua oratória. Ele não está preocupado se você tem ou se você deixa de ter. Ele só quer a tua disposição. Então, até quando? Até quando foi falado aqui? Precisamos frutificar. Precisamos frutificar. E queremos frutificar sentados. Queremos frutificar sentados enquanto o inferno avançando. A minha Bíblia ainda diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas não é uma igreja sentadinha, não. É uma igreja posicionada no mundo espiritual. É uma igreja que coloca a mão na massa, põe a mão no arado e enfrenta Satanás de cara a cara, porque o teu escudo é o Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Deus. Mas a igreja sentada, a igreja dando desculpa para o mestre, a igreja dando desculpa para o pai, a igreja dando desculpa para o Espírito Santo. Usa outro, faz com outro, e Deus desceu nessa casa para te dizer: não vou fazer com outro, não, sabe? Porque a promessa é com você, a promessa é com você, o meu negócio é com você, o meu negócio não é com o teu vizinho, o meu negócio é com você. E agora eles têm esse diálogo, e aí Deus vai falar: tá bom, Moisés, mas é você quem vai. Eu vou usar o teu irmão como porta-voz, mas você vai para livrar o povo. Mas eu vou te dar garantia, Moisés, da minha presença, dos meus sinais, irmãos, porque quem anda com Jesus, ele também vai carregar os sinais na vida dele. Vai carregar os sinais, vai carregar a presença, carrega os sinais. Mas não é isso que
deixa o coração de Faraó. Vai vir a primeira praga, as águas agora se tornam sangue. Êxodo capítulo 8, a segunda praga das rãs, praga dos piolhos, praga das moscas. Êxodo capítulo 9, a praga da peste nos animais, a praga das úlceras. Deus vai falar para Faraó através de Moisés: deixa meu povo ir, deixa meu povo ir, deixa o meu povo ir, deixa o meu povo ir, deixa o meu povo ir. Não, o inferno nem precisa ouvir isso nessa noite. Deixa o meu povo ir, porque a libertação está chegando. A libertação está chegando para muitos lares, para muitas casas, para muitas vidas. Que o Senhor me falava: tem gente acorrentada, tem gente aprisionada dentro da casa, mas olha, essas cadeias caem, essas correntes elas quebram, em nome de Jesus. A praga das saraivas, Êxodo capítulo 10, a praga dos gafanhotos. Êxodo capítulo 11, Deus anuncia a morte dos primogênitos. Êxodo capítulo 12, nós vamos ver a instituição da primeira Páscoa, do qual vai ser agora uma festa, aqueles que seriam libertados pela obediência direta de Deus. Dessa passagem é a travessia do povo ao deserto, a terra prometida. A Páscoa ela é celebrada no meio de Nissan, que também ali é chamado de Abibe, março e abril. É a marca do novo ano, de um novo começo, de uma nova origem. É a marca de um início de uma nova vida de Israel como povo. A morte dos primogênitos e a saída de Israel. E aqui, irmãos, a Bíblia vai começar a nos dizer que Deus vai guiar esse povo pelo caminho. Porque quem caminha com o Senhor, irmãos, não fica sem direção, não fica sem rota, não fica duvidoso no meio do caminho, não. Quem caminha com o Senhor tem direção todos os dias. Mas aí, se eu não tiver, mas você já tem uma palavra. Se é para esperar, espera. Se é não, é não. Se é vai, vai. Mas faça alguma coisa em nome de Jesus. Porque, irmãos, obediência, quando nós não obedecemos por um todo, é desobediência. Não adianta obedecer em parte. Obedeceu em parte,
Mas a adoração verdadeira é somente a Ele. Ei, a adoração é somente a Ele. O Espírito Santo que habita em mim e você, Ele tem ciúmes. Ele tem ciúmes. Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele não divide a sua glória com ninguém. E agora é o mesmo Deus que o povo vai endurecer o coração de Faraó. Esse povo sai. E quando esse povo, irmãos, eles estão de frente ao mar, sabe o que vai mais me chamar a atenção? Porque é o próprio Deus que vai causar uma emboscada. O povo não consegue ir nem para frente e nem para trás. E era isso que o Espírito Santo ele me dizia. O povo lá do Tiradentes está parado, está me clamando, mas está parado. Mas Elaís, diga à minha igreja, diga ao meu povo que eu desci na casa para dar livramento, para dar escape, porque a esses egípcios que eles estão vendo, essas dificuldades do qual eles estão passando, diga a eles aí que eu estou entrando na peleja, eu estou entrando na causa. Muitos dizem, não existe mais Deus, não existe mais um Senhor para pelejar minhas causas, para pelejar minhas guerras. Mas o Senhor está mandando dizer para alguém, ainda existe sim. Ainda existe um Deus em Israel. Ainda existe um Deus que peleja a minha e as suas causas. É o próprio Deus, é a própria palavra, irmãos, que está nos dizendo, há uma emboscada, porque agora o próprio Deus vai endurecer o coração de Faraó, e agora vai dizer que eles vão preparar os melhores cavaleiros, os seus melhores soldados, para ir atrás do povo, porque agora eles ouviram dizer, o povo está embaraçado. Talvez muitas pessoas estão dizendo assim, está embaraçada, irmã, olha essa situação que nunca muda, olha esse marido que nunca volta, olha esse filho que nunca se converte, olha essa situação financeira que nunca muda, olha essa enfermidade sempre pedindo oração e sempre pede oração e nada muda e nada resolve. Mas o Senhor está dizendo, não resolveu ontem, mas hoje vai se resolver. Ontem não se resolveu, mas hoje eu desci na casa para dizer, vai ser resolvido. Vai ser resolvido. O inferno já decretou, já colocou um decreto sobre a mim, sobre a sua vida. Mas existe um selo maior. E nós servimos a um Deus que Ele quebra decretos. E hoje à noite, do qual o Espírito Santo está dizendo, a minha e a tua vida estão quebrando todos os decretos do inferno sobre a mim, sobre a tua vida. Glória a Deus. É a Bíblia, irmãos, que está dizendo, agora eles vão perseguir o povo, mas o povo está parado, o povo para, porque agora o povo está sem entender o que fazer. E quando o povo sai do Egito, o povo não sai sem direção, o povo sai com uma palavra, só que esse mesmo povo está se esquecendo da palavra do qual foi liberada. Eles iam chegar a Canaã celestial, eles iam chegar a uma terra que manda leite, que manda mel. Só que agora o povo está parado. E sabe o que vai mais? Que eu me lembro que a palavra do Senhor vai nos dizer que o povo de Israel foi afrontado por 40 dias. Saul, ele é guerreiro, porque Saul não foi escolha de Deus, mas foi escolha do povo, porque agora o povo não queria mais estar sobre a liderança do próprio Deus, o povo não queria estar mais sobre o cuidado do próprio Deus, o povo agora queria ser liderado por um homem, agora o povo queria pagar impostos, queria prestar a sua vida ao homem. Então agora eles estão no campo de batalha e há um Golias afrontando o povo de Israel. Só que ninguém fez nada, 40 dias, o povo parado. O que adianta orar e ficar parado? A oração ela se consiste, irmãos, em duas coisas: orar e ação. Eu oro e eu tomo uma ação. Só que teve que chegar um menino que ninguém dava nada para ele, estava lá nas malhadas, cuidando das suas ovelhas, e ele agora vai levar, conjecturando, marmita para os seus irmãos, e ele vai ouvir que o próprio Golias é um gigante. Ele está afrontando o povo de Israel, e aí Davi ele vai olhar, mas quem é esse? Quem é esse gigante para afrontar o povo de Israel? Em outras palavras,
porque não adianta imitar-nos, não adianta querer vestir máscara, não adianta querer chegar na presença de Deus sendo uma farsa, vou falar rasgada. Para Deus não adianta você ser uma farsa. Tira a farsa, tira a máscara, tira a farsa, porque diante de Deus Ele sabe, as pessoas estão vendo, é carroça vazia, ai, parece ter movimento, mas não tem nada. Não tem nada, tá vazio. Sabe quem é que vai dar esse gigante na mão de Israel? É o próprio Davi, do qual ninguém deu nada. De uma multidão que estava parado, teve que sair das malhadas para poder dar uma vitória em nome do Senhor. Só que agora o povo de Israel está parado por causa de uma emboscada. Irmãos, a Bíblia é muito clara em dizer que foi o próprio Deus que colocou essa emboscada. Sabe para que Deus coloca a emboscada? Sabe para que Deus permite situações difíceis, situações que homem nenhum pode resolver, a medicina não pode resolver, o advogado não pode resolver, ninguém pode resolver, porque é o próprio Deus que quer te dar a vitória, porque a honra é somente para Ele. Glória a Deus! A honra e a glória é somente dele. Quem vai fazer é o Senhor. As pessoas, muitos de nós, nos esquecemos que é Deus ainda continua fazendo. A gente se esquece que é Deus que faz. E aí nós queremos roubar a glória para o Senhor. Mas fui eu que fiz. Não, foi o irmão que fez. Não, Deus. Foi Deus que fez. Foi o próprio Deus que permitiu a emboscada. Porque Deus, Ele já tinha dado tudo para Moisés. Eu vou preparar a emboscada. Vou deixar Faraó vir com seus cavaleiros. Eles vão chegar perto. Mas quando eles chegarem, Moisés, estende a vara, Moisés. Estende o teu cajado, Moisés. Eles vão chegar perto. Mas eu te darei o livramento. Eu darei o livramento ao povo. E a Bíblia, irmãos, é muito clara. Porque agora o povo vai começar a questionar Moisés. E vai dizer: Moisés, no Egito estava bom. Os pepinos, as cebolas. No Egito estava bom as coisas que eu estava fazendo. Quando eu estava no mundo, as coisas eram totalmente diferentes das coisas que eu estava no mundo. Não tinha guerra, não tinha peleja, não tinha luta. Você é que pensa. Estava sendo escravizado nas mãos de Satanás. Livres somos nós, que temos o direito de escolher. Eu faço, não faço. Livres somos eu e você. Liberdade tem a igreja. Até o ponto que decidir: eu não vou pecar, eu não vou me assentar, eu não vou me contaminar. Não, eu não vou me contaminar, eu não vou me perder. Livres somos nós, livres somos a igreja, que tem total direito de escolher o que vai fazer, o que não vai fazer. Preso estão aqueles que não sabem nem discernir a sua mão direita, a sua esquerda. Só que a Bíblia, irmãos, é clara em nos dizer que o povo agora está reclamando, o povo agora está questionando ao próprio Moisés, ao próprio líder que Deus colocou para ser libertador. Então, Moisés, vamos ficar nessa situação aqui? Você nos tirou do Egito para morrermos nesse deserto, para morrermos aqui sem nada. Aí Moisés vai procurar Deus, conjecturando, vai subir até o monte e vai dizer para Deus: Senhor, olha o teu povo, porque esse povo não é meu. O Senhor me deu para liderar, mas esse povo está reclamando, esse povo está questionando, esse povo está dizendo que nós vamos morrer aqui. E aí, Senhor? E aí é o próprio Deus quem vai agradar, porque não vai ser os homens. É o próprio Deus que vai dizer para Moisés: Moisés, diga ao povo, Moisés, diga ao povo que marche, diga ao povo que marche, diga ao povo que marche, diga ao povo que marche. É para marchar, não é mais tempo, irmãos, de ficarmos parados. É tempo de marchar, é tempo de prosseguir, é tempo de avançar sobre aquilo que Deus fez. Só que o povo está parado. O povo quer uma palavra nova. O povo quer sempre uma palavra nova. O povo sempre quer uma florzinha nova. Mas Deus já deu a palavra. Glória a Deus. Qual a nossa dificuldade, irmãos, em prosseguir naquilo que o Senhor tem? Qual a nossa dificuldade de prosseguir sobre aquilo que o céu tem ao meu e ao teu respeito?
depressão, e essa dificuldade, e esse desânimo, e essa frieza, e essa luta financeira, e essa enfermidade que eu ainda não vi a cura, o Senhor está dizendo: comece a marchar, comece a marchar, comece a prosseguir, comece a marchar, comece a andar, porque enquanto você anda, eu desbarato os caminhos de Satanás, eu vou quebrando os laços, vou cortando os ferrolhos, eu vou desbaratando os laços de Satanás. O diabo fala até, meu irmão, chega perto, mas ele não te toca. Aleluia. Ele pode chegar perto, mas ele não te toca. Só que a nossa dificuldade em entender isso é que além da gente ficar amedrontado, nós ficamos com medo, nós paramos. Ao invés de avançar, a igreja está recuando, a igreja está parada. E hoje é o Senhor chamando a minha atenção. Até quando você vai continuar parado? Até quando você vai continuar sentado? Até quando você vai continuar clamando a mim e pedindo: Senhor, faz alguma coisa, faz alguma coisa? E o céu respondendo nessa noite: eu já fiz, eu já fiz. A palavra foi liberada: marche, marche, porque enquanto você marcha, eu te dou vitória. Enquanto você prossegue, eu te dou vitória. A gente quer vitória e não prossegue. A gente quer bem e continua parado. Mas o Senhor está dizendo: eu estou pelejando essa guerra por você. Eu estou pelejando essa guerra por você. Aleluia. Eu estou pelejando. Você não precisa mais pelejar. Você só precisa agora marchar. Glória a Deus. Você precisa marchar. Você precisa avançar. Nessa guerra não tereis que pelejar. Nesta guerra não tereis que pelejar. Só que o que me chama a atenção é que no versículo 10 o povo está questionando. E aí o Senhor faz uma pergunta para mim, Laís: por que a minha igreja só lembra de mim na dor? Por que a minha igreja só lembra de mim na dor? Por que no tempo que eu abençoo, a igreja me dá as costas? E eu não estou dizendo somente aqui, não estou dizendo no geral. Quando somos abençoados, damos as costas para o Senhor. Aí Deus começa a levantar os inimigos, porque é um ciclo que em toda a Bíblia nós vemos. O povo dá as costas para Deus. Deus é quem levanta os próprios inimigos para abater o povo de Deus. O povo é abatido pelo próprio inimigo. Aí o povo se lembra que tem um Deus e volta o seu rosto para novamente para Deus. Qual a nossa dificuldade? Qual a nossa dificuldade de só lembrarmos de Deus no dia da dor? Porque esse Deus, Ele é o mesmo Deus. Ele é o mesmo Deus da bonança. Ele é o mesmo Deus da fornalha. Ele é o mesmo Deus do palácio. Ele continua sendo o mesmo, irmãos. Quem mudou fomos eu e você. Eu e você mudamos. Deus não muda. Jesus não muda. Ele continua o mesmo. Aleluia. A resposta que muitos estavam pedindo nessa noite, a resposta que muitos estavam clamando ao Senhor, o Senhor já deu a palavra, o Senhor já deu a ordem. Continue marchando, marche, porque nessa guerra você não tem que pelejar. Nessa guerra, o general de guerra, ele já entrou. O general de guerra, ele está na casa. O general de guerra, ele já entrou. Ele está na peleja. Você não vai precisar colocar mais as suas mãos. Você não vai precisar mais pelejar. Ao menos a minha parte, a sua parte
nossos olhos precisam permanecer na eternidade. Os nossos olhos precisam permanecer, assim como Moisés chegou no monte, Senhor. E não como o povo, fica agora questionando. Quanto tempo nós não ouvimos que Cristo vai voltar? Quanto tempo? Irmãos, olha, está uma festa, me perdoem dizer, em cima dos altares, que é Deus que está dando, Deus está dando chave. Eu falei, nossa, o céu mudou agora, o céu não é mais para salvação, o céu agora virou chaveiro, virou porta. E não é errado nós termos as coisas, não é errado, Deus abençoa, Ele abençoa. Só que Deus está mais interessado com a tua alma do que em tirar as coisas. Ele dá porque Ele é Pai, Ele dá porque Ele é fiel, Ele dá porque Ele é bondoso, Ele dá porque Ele faz promessa. Mas a sua alma, quando teologia da prosperidade nós não temos ouvido, e aí quando alguém passa por alguma luta, passa por enfermidade, a primeira coisa que não está nem script, nós ouvimos, mas é pecado. Ué, vamos voltar para a Bíblia? Todos passaram por provações, todos passaram por, perrengues, todos passaram por lutas, provações, dificuldades. As pessoas também morriam, e é normal também, para nós não é, porque o nosso coração muitas vezes fica pegado às pessoas, nós temos amor, nós temos carinho pelas pessoas, só que é tudo normal, dentro da Bíblia está tudo normal. Está fora do normal é eu e você, que estamos dando mais ouvido ao mundo, estamos dando mais ouvido a Satanás, estamos mais dando ouvido a Faraó, estamos dando mais ouvido aos seus exércitos e os seus cavaleiros de Faraó, e estamos esquecendo a palavra marche, marche. O Senhor está dizendo, marche porque eu estou dando a vitória, marche porque eu quem pelejo, marche, marche, porque eu estou voltando, 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 diz o Senhor. Se prepare, né, que eu estou voltando. Se prepare, igreja, se prepare porque eu estou voltando. Quero uma igreja lavada, quero uma igreja redimida, quero uma igreja ainda no meu altar, quero uma igreja que olhe para mim, uma igreja que me deseje. Eu quero uma igreja que anseie, eu quero uma igreja santificada, adornada. Não se esqueça, há uma coroa na tua cabeça, e todos os dias, situações querendo roubar a tua coroa. Eu estou voltando, eu estou voltando, eu estou voltando. Quero uma igreja que volte a orar, quero uma igreja aos meus pés, quero uma igreja rendida, quero uma igreja rendida, quero uma igreja adornada, quero uma igreja ataviada dos meus adornos. Quanto tempo não buscam mais pelos dons? Quanto tempo não buscam mais pelos dons? Quanto tempo não clamam mais, não me desejam mais, diz o Senhor. Quanto tempo? Quanto tempo? Precisamos desejar mais pela presença. Precisamos desejar por o amado nas nossas almas. Precisamos desejar por aquele que nos salvou, nos resgatou. Aleluia. A graça não foi de graça, custou preço de sangue. Aleluia. Então sobre esta palavra se levantem e marche sobre a palavra, porque o Senhor